Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a doutora Carolina Dutra, que é médica oncologista. A doutora Carolina tem ênfase em oncologia, câncer de tórax e uro-oncologia. É mestre em oncologia molecular pela Universidade Rei Juan Carlos de Madrid e atua na Clínica Soma em Florianópolis. Então, bem-vinda, Carolina. E a ideia é conversar com você a respeito do câncer de bexiga. Muito boa noite. Muito obrigada, Dr. João, pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tipo de tumor. Legal. Então, para a gente começar, Carolina, o que é que faz as pessoas investigarem um câncer de bexiga? Quais são os sintomas mais comuns ou o que leva uma pessoa a esse diagnóstico? Então, normalmente os pacientes com câncer de bexiga vão apresentar alguns sintomas que são bem típicos, assim, de alguma situação que precisa ser investigada em relação ao trato urinário, aos órgãos que fazem a liberação da urina no nosso organismo, como, por exemplo, sangramentos. Sangramentos ao urinar nunca são normais e eles precisam ser investigados. Isso não significa que todo sangramento urinário é causado por um câncer de bexiga ou nos órgãos urinários, mas ele é um sintoma de alerta de que alguma coisa precisa ser identificado. Então, normalmente, os pacientes se queixam de sangramento urinário, dor ou desconforto para urinar, mas é importante a gente lembrar que sangramentos, dor e desconforto para urinar também podem ser sintomas de outras doenças, como a infecção urinária, que é uma doença bem benigna, não é? É bem comum e que realmente não tem nada a ver com câncer de bexiga e que é uma doença completamente simples de se tratar e com uma característica muito benigna. Então é importante a gente relembrar, todo sangramento urinário ou sensação de dor, ardência para urinar, uma queixa urinária, ela merece ser investigada, porque pode tratar-se de um tumor urinário, porém, sempre é importante lembrar que faz um diagnóstico diferencial com outras condições mais benignas. Legal. Bom, em frente assim, a algum sangramento de menor a monte, dor para urinar, são queixas que muitas mulheres estão habituadas a ter, e homens, mulheres, né? E que muitas vezes não vai levar de imediato, pelo menos, a procurar um atendimento médico, né? Esse diagnóstico ele costuma ser feito num estágio precoce. Esses sintomas eles aparecem nas fases iniciais do câncer ou costumam ser sintomas mais tardios da doença? Então, normalmente, nós costumamos ver situações onde o diagnóstico é feito com a doença mais inicial, felizmente. Então, câncer de bexiga e câncer do trato urinário, o principal sintoma é o sangramento urinário. Então, sempre que um paciente tem sangramento urinário, é muito difícil que o paciente não dê atenção para isso, porque é uma coisa realmente que chama atenção, o xixi sai vermelho e o paciente busca esse atendimento. Muitas vezes isso é causado por alguma pedra, que a gente chama de litíase urinária ou infecção urinária, e faz o diagnóstico diferencial com tumores do trato urinário. Então, é muito incomum que o paciente não busque ajuda. E na maior parte das vezes, na grande maioria dos pacientes, a gente tem um tumor, quando é causado pelo tumor, o sangramento ou o sintoma, a gente tem uma situação inicial, uma situação onde ainda é possível, após o diagnóstico, a gente buscar um tratamento curativo com grande sucesso. Ótimo. Bom, e aí chegou esse paciente com sangramento urinário, com uma queixa que na verdade pode ser câncer, pode não ser. Como é que é feita essa investigação? Então, normalmente a gente precisa confirmar que esteja acontecendo sangramento urinário. Então, existe o teste simples de urina, um exame que o paciente coleta uma amostra de urina, e uma vez que seja confirmado esse sintoma do paciente, né? Porque às vezes pode ser confundido. Às vezes o paciente comeu
algum alimento que deixa a urina vermelha, ou tem dúvidas se realmente está acontecendo um sangramento urinário, o exame simples de urina ajuda a dirimir essa questão e confirmar esse diagnóstico. E uma vez confirmado o diagnóstico, o próximo passo é fazer um exame de imagem do trato urinário. E aí a gente pode lançar mão de ultrassonografia ou até mesmo tomografia do trato urinário para que a gente possa tentar identificar qual o fator causador desse sangramento ou desse desconforto urinário, dessa dor que o paciente está apresentando. E muitas vezes nesse exame de imagem urinária, a gente já consegue ver. Ótimo. Deu só uma cortadinha aqui, Carolina, mas você estava falando que a primeira coisa para fazer é o exame de imagem, né? E que nesses exames, muitas vezes, você já consegue identificar ali a lesão tumoral, né? Exato, exato. Tá. Agora, se é um tumor mais inicial, ele vai aparecer nesse exame de imagem, ou seja, esses exames, eles te dão uma segurança de falar, olha, ali a gente consegue excluir algum caso tumoral ou não? Então, na maior parte das vezes, vai aparecer no exame de imagem. Um exame de imagem de boa qualidade, um exame de imagem bem feito. Ele vai conseguir demonstrar alguma alteração e vai esclarecer a causa desse sangramento para o paciente, para o médico. Mas, eventualmente, se persistir o sangramento e a gente não conseguir identificar através do exame de imagem, o exame de cistoscopia, uretrocistoscopia, ele se faz necessário. O que é esse exame? É um exame de endoscopia, assim como nós temos a endoscopia digestiva, onde a gente entra com um canudinho, um caninho, por dentro da boca do paciente, que esse é um exame muito mais conhecido, e vai até o estômago, o início do intestino fino do paciente, com uma um fino canudinho, uma câmerazinha na ponta, para que a gente possa entender o que está acontecendo por dentro do sistema digestivo. A mesma coisa acontece com esse exame que se chama uretrocistoscopia. É uma endoscopia, mas é uma endoscopia do sistema urinário. Então, o urologista normalmente é quem conduz esse exame, quem realiza o exame, e ele faz colocando um fiozinho por dentro da uretra do paciente até chegar dentro da bexiga, uma avaliação pormenorizada por imagem de toda essa região urinária. Tá ótimo. Bom, então a cistoscopia é feita quando tem um sangramento persistente, ou não, e mesmo, quer dizer, se você identificou já uma imagem suspeita nos exames de imagem, você vai fazer ela também, porque é por ali que você vai fazer uma biópsia, né? Exatamente, né? A gente tem alguma lesão já visível e que a gente quer entender um pouco melhor se essa lesão se trata de um tumor, qual é o grau da lesão, o quanto essa lesão está realmente comprometendo a bexiga. Nós fazemos isso através da cistoscopia. A cistoscopia, que é esse exame de endoscopia, ele entra pela uretra com um fino canudo e com uma câmera e vai até a bexiga, e ali é possível, além de olhar toda essa região, é possível também fazer remoção de, porventura, lesões que se conseguir encontrar durante o exame. Essa remoção, ela é tratamento e ela é também diagnóstico, porque nós mandamos os achados desta remoção das alterações que a gente visualizar, porventura podem ser tumores ou outras alterações, a gente manda para análise patológica. E aí, finalmente, nós podemos ter um diagnóstico de certeza. Legal. Bom, quando a gente está falando no câncer de bexiga, a gente tem diferentes aspectos, tanto no ponto de vista microscópico como no ponto de vista macroscópico, né? Então, olhando ali pela cistoscopia, alguns desses tumores podem ser descritos como uma lesão plana, e tem também as lesões papilares, né? Que são lesões que a gente poderia descrever aí como uma couve-flor ali, uma coisa, umas folhinhas que estão saindo ali da mucosa da bexiga.
né? Ah, isso aí traz alguma informação para você? Isso tem algum... isso muda de alguma forma para você? E a outra pergunta que eu queria fazer em relação a isso, especialmente nessas lesões planas, elas podem ter alguma dificuldade de visualização, né? E aí você tem a opção de uso de luz azul para poder melhorar ou visualizar essas lesões. Como é que isso é feito? Então, durante o processo dessa endoscopia urinária, a uretrocistoscopia, se pode, caso haja uma dificuldade de visualização das lesões, às vezes até rotineiramente utilizar a 5-ala ou a luz azul, mesmo nome, para ajudar a diferenciar alterações naquela parede ali da bexiga, parede da mucosa urinária, em relação à mucosa da bexiga ou da parede urinária que esteja sadio. Então, onde aparecer que há lesão e é facilmente visível pelo urologista essa alteração, é onde vai ser feita a biópsia. Em caso a gente precise de um auxílio para determinar onde que está presente a lesão, se pode sim fazer uso da luz azul para ajudar a identificar aquele melhor ponto para a biópsia, especialmente em lesões que são menorzinhas, que são mais planas e que na visualização da imagem na câmera, isso fica um pouco mais difícil de distinguir entre uma mucosa que é completamente normal e sadia de alguma alteração dessa mucosa que já represente doença. Isso ajuda muito para que seja feita a biópsia no local correto. Ótimo. E pensando ainda na biópsia, a biópsia ela, tem algumas situações em que a biópsia tira toda a lesão, e outras situações em que ela só tira um pedacinho da lesão para análise e que aí depois vai ser feito o tratamento definitivo, né? Como é que isso funciona no caso do câncer de bexiga? Então, quando o médico visualiza lesões, elas são muito típicas de câncer de bexiga, e às vezes isso já tem uma hipótese diagnóstica gerada por aquele exame de imagem que a gente comentou antes, que muitas vezes é feito para investigar a queixa do paciente. Muitas vezes o urologista vai tentar tirar o máximo possível, o máximo viável durante esse procedimento, que a gente chama de ressecção transuretral de bexiga, né? Ele vai utilizar esse procedimento para tentar ressecar através de alça. Existe uma alça e essa alça já vai causando uma queimadura no tecido que fica ali, então ele já vai cicatrizando, né? Impedindo um sangramento dessa lesão, e ele vai tirando o máximo possível. No caso de lesões mais pequenininhas e menos invasivas da parede da bexiga, a parede da bexiga é composta de várias camadas. Então, quando a gente tem uma lesão que é pequenininha, que ela não invade tantas paredes da bexiga, tantas camadas nessa parede da bexiga, é possível retirar com essa alça com segurança. E aí, após a cirurgia, com essa retirada, a gente tem análise por biópsia e a gente vai identificar que essa lesão foi completamente retirada. Se é uma lesão maior, doutor João, o que o urologista vai fazer? Ele vai retirar o máximo possível. Porque também em lesões que não podem ser completamente removidas, retirar o máximo possível ajuda a controlar essa lesão no local, a trazer mais material de análise para biópsia e dar mais segurança e eficácia para os próximos tratamentos que sejam necessários. Então, em geral, um bom urologista, ele sabe que quando a lesão, mesmo que seja mais avançada, ele não faz tira só um pedacinho de biópsia. Ele vai lá e faz a ressecção máxima possível desta lesão. Tá, você não está preocupado ainda tanto com uma margem cirúrgica, de ter uma margem de tecido saudável em volta, ou seja, ainda é um procedimento mais diagnóstico ali, ou não, de fato você já vai pensando, falar, olha, se é possível, já vamos fazer o tratamento como se fosse câncer. Então, muitas das vezes, como a lesão é pequenininha, doutor João, com a retirada em alça, já essa margem de segurança acontece. Tá. Né? Quando a lesão é bem inicial, pequena.
lesões muito extensas da bexiga, que já tem um comprometimento muito significativo, elas vão ser ressecadas o máximo possível para controlar o sangramento tumoral e permitir o melhor diagnóstico e controle da doença. Tá Então, o ótimo. urologista, o oncologista experiente, ele consegue reconhecer essas situações no transoperatório, na situação da própria cirurgia, da própria ressecção que acontece nesse exame endoscópico. Legal. Bom, e aí é quando normalmente o paciente vai chegar para vocês, oncologistas, né? Ele já passou por tudo isso, fez uma biópsia, e aí a biópsia vai trazer não só o diagnóstico do câncer, mas ele vai trazer outras informações importantes, né, para guiar tanto o estadiamento quanto o tratamento do tumor. O que, que você precisa prestar atenção nessa biópsia? Então, tem várias coisas, doutor João, que quando a gente recebe uma biópsia, a gente olha. Então, a gente olha. Sempre digo isso para os pacientes, né? O tipo de tumor, né? O tipo celular desse tumor, o grau desse tumor. Para a bexiga isso é importante, existem tumores de baixo e de alto grau. E o comprometimento que ele faz daquelas várias camadas da bexiga. E eu gosto sempre de fazer uma analogia que para o paciente ela fica muito fácil de ser feita. Que a bexiga, ela tem dentro da sua parede, da sua estrutura, ela tem 3 camadas. E isso é muito semelhante às camadas de uma parede de uma casa, por exemplo. Então, a gente tem primeiro a lâmina própria e a mucosa. A mucosa é a primeira camada, é aquela camada mais fofinha da bexiga, que parece a mucosa da nossa boca. Ela é a pintura. Depois, a gente tem uma parte que é a lâmina própria. Essa lâmina própria é como se fosse o reboco, que fica abaixo da pintura. E a muscular da bexiga é como se fosse o tijolo, é a estrutura da bexiga. Então, nós conseguimos separar ali na biópsia os 2 grandes grupos de tumores de bexiga, que são os não músculo invasivos, que é quando o tumor atinge a mucosa e a lâmina própria, e os tumores músculo-invasivos, que é quando eles atingem a muscular, que é o tijolo da parede, a estrutura da bexiga. Então, enquanto o tumor estiver na região da mucosa e da lâmina própria, ou seja, da pintura e do reboco, a gente consegue fazer um tratamento eficiente, oncologicamente viável, ou seja, com intenção curativa, somente com essa raspagem que é feita internamente na bexiga pelo médico urologista, que a gente chama ressecção transuretral da bexiga. Essa raspagem, ela consegue dar margem negativa, ela consegue eliminar bem a doença e a gente não tem risco, por exemplo, de metástases à distância nessa situação. Qual o grande problema do câncer de bexiga, doutor João? Mesmo que ele não seja músculo invasivo, que ele não atinja a estrutura da bexiga, o tijolo lá da parede, é porque ele gosta de voltar. Então, a gente diz que ela é um tumor teimoso, que às vezes ele não atingiu a estrutura da bexiga, não atingiu o tijolo ali na muscular da bexiga, porém, ele gosta de recidivar. Então, é nesses casos onde o urologista consegue ressecar através desse processo de uretrocistoscopia, resseca com uma alça ou com laser, e ele remove esse tumor que não atingiu ainda a estrutura, não atingiu a muscular da bexiga, e a gente vai, então, receber esse paciente como oncologista para fazer terapias intravesicais, colocar o remédio dentro da bexiga para evitar que esses tumores voltem, porque eles são tumorezinhos teimosos. E qual é o risco de ele voltar? De voltar a sangrar, sintomas, e de ele voltar num tumor mais agressivo, que atinja aquela nossa estrutura muscular, a nossa estrutura que é a mais importante dentro da bexiga, que é a de sustento, que é a área do tijolo.
Porque quando a gente tem tumores que atingem, então, a muscular da bexiga, aí a conversa fica um pouco diferente. A gente vai começar a se preocupar se esse tumor tem metástases à distância, na possibilidade de ter que fazer uma cirurgia dessa bexiga, de a gente ter que utilizar quimioterapia, imunoterapia para esse paciente, também para proteger ele de que essa doença se dissemine para outros órgãos e que, por final, a gente consiga obter a cura desse paciente. Legal. Bom, até aqui você falou da importância de um desses critérios que vão ser vistos na biópsia, que é a profundidade do tumor. E basicamente se ele já chegou na camada muscular ou se ele ainda não é músculo invasivo, ou seja, se ele não penetrou a musculatura, né? Uma outra informação Exato. que você citou de importância é o tipo histológico do tumor. Então existem diferentes tipos histológicos. Como é que funciona isso? Então, a grande maioria dos tumores de bexiga são carcinomas uroteliais, na sua grande maioria. Então, são os bem típicos de bexiga. Mas, às vezes, a gente encontra e a gente tem profissionais, assim, como eu, que se dedicam bastante para tumores da parte urológica. Nós já tivemos tumores de bexiga que são adenocarcinomas, que são carcinomas neuroendócrinos de bexiga. Então, assim, o tratamento, ele é direcionado para o tipo histológico. Tudo que nós estamos falando aqui é em relação ao tipo urotelial, doutor João, que é o extremamente mais frequente, que é 98% dos casos de câncer de bexiga. É extremamente raro que a gente tenha algum outro tipo de histologia, e aí essa histologia vai ser tratada de uma forma diferente, né? Então, é um caso de exceção, onde a gente vai olhar isso de uma forma totalmente especial. Bom, basicamente a discussão que a gente está tendo aqui é focado no urotelial, que é a grande maioria dos cânceres, né? Exatamente. Alguma coisa diferente disso, acho que aí é uma outra discussão, tá? Então, vamos considerar esses pacientes que têm ainda um câncer não urotelial, um câncer não músculo invasivo, que, como você falou no começo, felizmente a maioria, né? Porque a gente consegue ainda pegar numa fase mais inicial da doença. Como você disse, também é um tumor que tende a se resolver com tratamento ali local e que vai fazer um tratamento sistêmico com o oncologista com foco em evitar uma recidiva, né? Esses pacientes com câncer não invasivo, eles precisam de outros exames para tentar para avaliar linfonodos, metástases, ou ali você já está segura de que se não teve invasão muscular, ele não vai estar espalhado ainda? Então, na maior parte das vezes, você não tem invasão muscular, a gente não tem risco de metástases à distância. Essa é uma ocorrência extremamente rara, doutor João. São casos, assim, descritos de literatura, mas hoje, geralmente, quando o paciente chega para a gente, ele já fez pelo menos um exame de imagem inicial, como a gente comentou lá no início, para investigar o sangramento ou desconforto urinário, que é o principal sintoma inicial. E ele, naquele exame inicial, já mostra os linfonodos, né, os gânglios regionais, né, os principais órgãos e localizações próximas da bexiga. Então, isso já dá para a gente uma ideia de como que a doença está se comportando. Então, na maior parte das vezes, realmente, os tumores que não têm invasão da muscular, eles não vão precisar de um exame adiante para que a gente olhe outros órgãos. Isso não é recomendado, porque esse risco é praticamente irrisório. É irrisório e aquele exame inicial já vai mostrar muito disso, né? Já vai mostrar tudo que a gente precisa ver, tá. doutor João. E ainda uma outra informação que é importante ter nesses tumores não invasivos para pensar no tratamento é o grau do tumor. Então, eles são divididos em baixo, intermediário e alto grau, né? O que isso significa e qual que é a importância disso? Bom, tem vários fatores ali que vão ser bem importantes para a gente. Número de lesões que são vistas na cistoscopia, porque às vezes eles podem ser multicêntricos, pode ter mais do que um tumorzinho,
né, que o urologista vai ali ressecando. A gente vai olhar o grau de profundidade, né, que o tumor se encontra dentro das camadas da parede da bexiga, como a gente falou, a pintura, o reboco, o tijolo, e a gente também vai olhar o grau. Existem, então, os tumores de baixo grau e de alto grau, e tudo isso é levado em conta no somatório para essas lesões que não são músculo-invasivas, que não atingem o músculo da bexiga, para definir a necessidade de tratamento intravesical após a ressecção e o tempo de tratamento que é necessário a gente fazer. Isso com vistas a reduzir a frequência de recidiva, porque é extremamente frequente que eles voltem na bexiga. E isso é extremamente desconfortável e arriscado para o paciente. O paciente pode sangrar de novo e às vezes o tumor pode voltar mais agressivo, já invadindo a muscular, que aí a gente passa por um outro setor de tratamento, onde a gente vai se preocupar mais com metástases e com eliminar a doença de uma forma bem mais radical. Então, realmente é importante que a gente preste atenção nesses fatores, como o doutor mencionou, para que a gente verifique se após essa raspagem da bexiga, é necessário que a gente coloque dentro da bexiga remédios que vão reduzir a chance desse tumor voltar. E isso realmente é extremamente eficaz e são tratamentos que são locais. São remédios que são colocados dentro da bexiga e que vão reduzir a chance de a gente ter uma reincidência da doença. Nem todo paciente com câncer de bexiga precisa fazer a instilação, a colocação de um remédio dentro da bexiga após a raspagem. E aí, então, o urologista e o oncologista são as pessoas mais recomendadas que façam essa avaliação para o paciente para ver se ele tem necessidade, se beneficiaria dessa estratégia. Legal. Mas ainda considerando, então, na avaliação histológica, eles são divididos em baixo, intermediário e alto risco, isso com base no quê? Na multiplicação das células, na agressividade, ou seja, o de alto risco é um tumor mais agressivo do que o de baixo risco, seria isso? Essas classificações são bem complexas, então, de novo falando, elas dependem do grau de invasão, do grau celular e do número de lesões, e se a primeira vez que o paciente tem ou é uma segunda vez que isso acontece. E aí a gente coloca o paciente em 3 possíveis categorias de risco para recidiva local. Paciente com baixo risco, paciente com risco intermediário e o paciente de alto risco. Paciente de baixo risco, ele não vai precisar de remédios dentro da bexiga após o momento da RTU. Para pacientes de risco intermediário e alto, sim, eles vão precisar de remédios após a ressecção transuretral para reduzir o risco de reincidência. Os do risco intermediário, a gente faz esse tratamento por em torno de 1 ano. E para os de alto risco, em torno de 2 a 3 anos. Ótimo. Então, vamos lá. O de baixo risco não precisa de nenhum tratamento. E o prognóstico dele, em termos de... é um baixo risco, você pode ficar tranquilo, ele não precisa de nenhum acompanhamento depois, ou não? Como é que é feito assim? É bom ele fazer o acompanhamento, porque ele tem um baixo risco de reincidência, mas isso não significa que ele não tem nenhum risco de reincidência. Então, ele deve manter o acompanhamento com o urologista, né? Fazer o acompanhamento durante pelo menos 5 anos. E vai fazer exames de rotina nesse período. Exatamente, tá. Exames de rotina e acompanhamento. Tá, e qual que é o risco de recidiva nesses pacientes de baixo risco? É baixo. É baixo. É menos de 50%, assim. Os outros intermediários e alto risco, a gente já está falando de risco de mais da metade dos pacientes. Então, a gente começa a trabalhar com risco que realmente necessita não apenas seguir os pacientes com exames de rotina, onde a gente precisa entregar alguma solução para o paciente que faça realmente com que essa situação não recorra mais. Ou quando ela recorra, a gente não tenha um grau de piora das lesões, porque elas podem recorrer com piora, um grau mais alto, ou invadir mais a parede.
isso tudo se transformar em uma situação de mais risco para o paciente. Então, quando a gente oferece um tratamento para o risco intermediário e alto, é que a gente quer que volte menos a doença e que, se ela voltar, ela volte mais branda, que não volte tão agressiva. Ótimo. E aí, que tratamentos são esses? Esses tratamentos que são feitos dentro da bexiga, basicamente, são remédios que a gente vai colocar dentro da bexiga, literalmente. Então, o que a gente vai fazer? Vai passar uma sonda bem fininha. Eu costumo falar isso, doutor João, porque o paciente vem um pouco assustado lá. Quando ele faz a raspagem da urina, o urologista bota uma sondinha mais grossa, que é um pouquinho desconfortável. O paciente fica um pouquinho desconforto, dor para lavar a bexiga. Mas as sondas para o tratamento, elas são extremamente finas, delicadas. São passadas com anestésico local por dentro da uretra. Nunca vi nenhum paciente reclamar dessa sondinha. É um canudinho mesmo, que ele vai entregar o remédio dentro da bexiga do paciente. O paciente vai ficar um tempinho com o remédio dentro da bexiga. Depois desse tempo, ele vai urinar normalmente e deixar esse remédio ir embora. O remédio mais comumente usado é a BCG. Exatamente, a BCG, a vacina contra a tuberculose, ou bacilo Calmette-Guerin. Esse bacilo nada mais é do que uma bactéria, ele é um bacilo. Então, a gente coloca essa bactéria dentro da bexiga, ele vem dentro de um líquidozinho, e o objetivo é que a gente gere dentro da bexiga uma inflamação na bexiga. Essa inflamação vai estimular o sistema de defesa, vai mostrar, olha sistema de defesa, olhe nossos soldados de defesa para essa bexiga. E os soldados de defesa vão ir lá se concentrar na nossa bexiga, porque chegou essas bactérias lá dentro que ele não conhece. E os tumores de bexiga, doutor João, eles são extremamente sensíveis ao efeito do nosso sistema imunológico. Então, se a gente tem um sistema imunológico presente, ativo e estimulado através de um tratamento que a gente coloca dentro da bexiga, a gente consegue reduzir a reincidência do tumor com o próprio organismo estando mais estimulado para combater a reincidência das células. Mas nós precisamos estimular esse processo. E é por isso que é feito esse tratamento com a BCG dentro da bexiga. Então, ele é colocado uma sondinha bem fina, o paciente fica um tempinho, de 1 hora, com a medicação dentro da bexiga e vai para casa. E aí, como eu falei anteriormente, aí depende do risco, se ele é intermediário ou alto, para a gente determinar esse tempo em que o paciente faz esse processo por repetidas vezes, né? Não são todos os dias, mas para que a gente possa estar sempre estimulando o sistema imunológico ali da bexiga e a gente faça com que esse tumor reduza muito o risco de voltar e há pacientes em que nunca mais ele volta. Legal. Em relação à BCG, ela é feita então em aplicações seriadas, né? Essa frequência, como que é? Ela varia um pouco de acordo com o grupo de risco do paciente, mas como é que seria isso? É uma coisa... como é que vai ser esse tratamento? Exato. Existem diferentes esquemas para se fazer a BCG, mas primeiro nós passamos por uma fase que a gente chama de ataque, e é uma vez por semana, durante 6 semanas, e após a fase de ataque, a gente vai cair num período que chama de manutenção. Esse período de manutenção, ele é muito importante. Vários estudos já demonstraram que o tumor tende a recair se nós não fazemos a manutenção. Para o grupo intermediário, é esperado uma manutenção de 1 ano, e para o grupo de alto risco, de 2 a 3 anos. Então, nessa manutenção, nós podemos fazer esse tratamento uma vez, um dia, uma única instilação a cada mês, ou nós podemos fazer 3 semanas seguidas a cada 3 meses. Aí vai depender da preferência do paciente, do médico. Elas são igualmente eficazes. Então, nesse primeiro período de ataque, todo mundo faz uma vez por semana durante 6 semanas e depois
a gente tem esse período de manutenção que pode ser feito dessas duas formas, para o intermediário durante um ano, para o alto risco de 2 a 3 anos. Ótimo. E ainda em relação a BCG, é um tratamento que usa um bacilo, ou seja, o bacilo de Kocher, que ele é, como é que é? Um bacilo vivo, ele envolve, ele gera realmente uma infecção na bexiga, existe algum risco em relação a isso? É um bacilo vivo. É um bacilo vivo e ele é uma bactéria que vai gerar uma reação inflamatória na bexiga. Então, alguns pacientes podem sentir sintomas que mimetizam, né, que são muito semelhantes a uma infecção urinária logo após esse tratamento, como ardência para urinar, uma sensação de que tem que urinar várias vezes, né, que essa bexiga não se esvaziou completamente, uma urgência urinária, que a gente chama, e isso realmente pode acontecer. É muito difícil, doutor João, que a gente tenha uma infecção por esse tipo de bacilo na bexiga, porque ali não é um lugar que esse bacilo gosta de infectar. Ele é um bacilo mais difícil realmente de fazer uma infecção. Então, o que acontece? A presença dele é irritativa para o sistema imunológico e é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que aconteça uma reação do nosso sistema imunológico, reconhecendo o tecido da bexiga e que tem alguma coisa diferente ali, porque a presença das células brancas fazem com que o tumor também seja reconhecido como um diferente. Então, a gente faz com que haja um recrutamento, a gente chama as células de defesa para dentro dessa mucosa da bexiga. É muito difícil que verdadeiramente aconteça uma infecção da bexiga ou do trato urinário pela BCG. Pode acontecer? Pode acontecer. Isso é extremamente raro e nós devemos sempre orientar os nossos pacientes quando fazem a BCG dentro da bexiga, que se eles observarem febre alta, calafrios, uma febre que não passa, sintomas que são prolongados, eles devem reportar para a gente e a gente deve avaliar os pacientes, para que se acontecer uma situação de infecção, nós prontamente possamos agir e tratar essa infecção, que nós temos tratamento para ela. Mas isso é extremamente raro, doutor João. O mais comum realmente é que o paciente sinta um pouco de efeito irritativo, mas não são todos os pacientes que sentem e existem diferentes graus que os pacientes sentem, mas na maioria dos pacientes os sintomas são muito leves. Ótimo. E esses sintomas, vamos dizer, você vai fazer essa aplicação uma vez por mês, aí durante bastante tempo, né? Eles tendem a melhorar, vamos dizer, ao longo do tempo, com as aplicações repetitivas. Esses sintomas eles tendem a persistir, aumentar, diminuir. A fase mais chatinha, digamos assim, em termos de sintomas, são ali as 6 semanas seguidas, né? Uma vez por semana. Depois que a gente entra na manutenção, tudo fica bem mais fácil, porque o paciente recebe menos o BCG dentro da bexiga, uma frequência bem menor, e aí fica tudo bem mais tolerável para o paciente. Então, mas também, assim, a gente vai sempre, o oncologista vai sempre acompanhando esse conforto do paciente, como é que ele está se sentindo, né, doutor João? Porque esse é um tratamento preventivo. E os nossos tratamentos, eles nunca podem ser piores do que a própria doença, né? Então, um tratamento com uma intenção de melhora do paciente. Sem dúvidas. Bom, e fazendo todo esse tratamento de manutenção, qual que é atualmente o prognóstico desses pacientes com risco intermediário ou risco alto? O prognóstico, basicamente, a gente está falando uma recorrência da doença. Reduz significativamente o risco de recorrência da doença, doutor João. Eu diria até que para os de risco alto, isso é mais importante ainda, porque o paciente de risco alto, quando ele recidiva, quando a doença volta, ele começa a entrar numa situação de risco para ter que remover a bexiga. Então, nós consideramos que esses tratamentos, eles são importantes para reduzir
a chance de recidiva e de preservação da bexiga do paciente. Esse é um outro desfecho muito importante, né? Porque num paciente de alto risco, ele tem muito mais risco dessa doença voltar com uma característica que seja já de invasão desse músculo, da estrutura da bexiga, onde a gente vai ter que pensar um tratamento em que vai ter que tratar esse músculo da bexiga. Aí só a raspagem não é mais suficiente e a gente consegue proteger os pacientes na ordem de 10 a 20%, né, de uma redução absoluta do risco aí, de uma situação mais invasiva e de ter que ter um risco de remover a bexiga. Ótimo. Bom, tudo isso que a gente falou até agora está relacionado ao câncer não músculo invasivo, né? Quando ali na biópsia foi detectado que aquele músculo, que aquele câncer já encontra-se invasivo, que ele já está acometendo a camada muscular, o que muda aí? Chegou aí para você esse paciente, fez a biópsia, um câncer músculo invasivo. Aí muda tudo, sabe, doutor João? Porque quando a gente está falando de um câncer que invadiu a muscular da bexiga, a gente está falando daquele tumor que chegou no tijolo, né? Então, chegou na estrutura da bexiga. Então, o tratamento de escolha para esse paciente vai ser a remoção da bexiga. Vai ser a cistectomia. Então, retirar a bexiga. Mas também tão importante quanto a gente retirar a bexiga do paciente é a gente proteger o paciente das metástases à distância. Quando o tumor chega dentro da muscular, do tijolo ali da bexiga, desculpa, a gente tem uma situação onde as células começam a ficar com risco de passar para outros órgãos, onde o tumor fica muito agressivo. Os tumores de bexiga são muito agressivos, doutor João. Quando eles entram dentro da muscular, eles são tumores bravos. Então, a gente também tem que lembrar que a gente precisa proteger esse paciente de que alguma célula saia da bexiga e vá para algum outro órgão à distância. A gente quer salvar a vida desse paciente. Então, quando o tumor ele é músculo invasivo, ele entrou dentro da parede ali, na área do tijolo, a gente identificando isso, é necessário que antes da cirurgia a gente faça quimioterapia. Por que a gente faz isso? Porque a quimioterapia visa remover qualquer célula microscópica que por vezes a gente não esteja enxergando em outros locais e que seja o ponto onde depois a gente vai ter uma recorrência dessa doença, mesmo tirando a bexiga. Então, quando a gente já tem uma invasão da bexiga, nós vamos iniciar um processo de quimioterapia, reduzindo o tumor, reduzindo os sintomas, eliminando as células que a gente não pode ver com os exames de imagem, fazendo com que esse paciente vá mais controlado para a cirurgia depois e, por fim, que ele tenha mais chance de cura. Tá, só para dar um passo antes ainda disso, você falou do risco alto de metástases, né? Como é que a gente investiga essas metástases? Porque ele pode ser que já tenha feito essas metástases, né? E aí, Com certeza. aí a gente já tem exames de imagem para onde que ele costuma fazer metástases, quais são as áreas mais comuns para onde esse câncer se espalha e como é que é feita essa investigação? Então, doutor João, o que acontece? Quando a gente tem uma doença músculo-invasiva, é mandatório que a gente faça uma avaliação completa desse paciente. Então, o que os guidelines, né, os nossos guias médicos hoje das sociedades internacionais recomendam? Que a gente faça tomografia do tórax, do abdômen e a ressonância da pelve, para que a gente possa identificar os principais locais e que a gente complemente também com a cintilografia óssea. Por vezes, é possível também utilizar o PET scan. O PET scan, ele funciona muito bem para o câncer de bexiga, para detecção, mas ele ainda não está nos guidelines internacionais. De toda forma, quando a gente tem bastante suspeita, doutor João, eu gosto de usar o PET scan. Deixa a gente ficar mais seguro. O PET scan faz uma varredura completa do corpo. E esse é um momento importante de decisão, de a gente perceber se esse doente tem
realmente uma lesão que está localizada na bexiga, nos linfonodos locais, onde é possível ainda a gente pensar na cirurgia, ou se ele já tem uma doença que é metastática, à distância, e aí a gente vai trabalhar só com a quimioterapia, a gente não vai trabalhar com a cirurgia. Tá, Mas então aqui a independente gente. disso, é sempre Tá, ali a gente dividiu então o em dois músculo grupos. invasivo é sinônimo de quimioterapia. Tá. Quimioterapia vai precisar ser feita de toda forma. Legal. Bom, ali a gente já dividiu então em dois grupos, que são aqueles que são músculo invasivos, que eventualmente tem um acometimento local, então pode estar cometendo ali os linfonodos próximos, tudo isso, mas ainda sem uma metástase à distância, e aqueles que já têm uma metástase à distância. Independente disso, tratamento inicial é quimioterapia, e a quimioterapia está buscando ali diminuir, combater algumas células que já tenha se espalhado, mas que eventualmente pode não ter sido identificado nos exames aí de imagem. Né? Às vezes para os pacientes é um pouco difícil entender isso, né, doutor João? Por que eu tenho que fazer uma quimioterapia se não aparece nenhuma metástase? Não é só tirar o tumor da bexiga. Mas por que às vezes após uma cirurgia os tumores voltam em outros lugares? É por causa disso, porque existem às vezes células do tumor que são tão pequenininhas, são microscópicas, elas já saíram do tumor e os exames de imagem não conseguem identificar. Então, através dessa característica de ser músculo invasivo, nós já sabemos que esse risco é maior. Então, se torna mandatório, por mais que a nossa investigação de imagem, com PET, scan ou com os exames convencionais, veja que não tem metástase à distância antes da cirurgia, devemos sim fazer a quimioterapia. Ótimo. Bom, e além da quimioterapia, aí o passo seguinte é a cirurgia. Né? Exatamente. A cirurgia, nesses casos, precisa tirar a bexiga inteira? Não são todos os casos que precisa tirar a bexiga inteira. Aí depende de uma avaliação multidisciplinar com a equipe da oncologia, com a equipe da urologia, para a gente entender se precisa tirar toda a bexiga, se vai tirar uma parte da bexiga, se vai fazer alguma estratégia de fazer uma neobexiga, que significa uma nova bexiga com uma parte do intestino, se vai utilizar uma bolsinha de coleta da urina, a estratégia que for melhor para o caso do paciente, né, levando em consideração o seu tumor, as suas características clínicas, as suas preferências, né, as preferências do paciente. É bem interessante a gente mencionar, doutor João, que a gente teve uma mudança muito importante e muito significativa recentemente na oncologia, onde nós estamos, além da quimioterapia, utilizando a imunoterapia em combinação com a quimioterapia para esse tratamento antes da cirurgia. E que isso fez com que a doença reduzisse muito mais, conseguindo entregar melhores resultados em termos tanto de uma cirurgia com menos doença que ficou para trás depois desse tratamento e que finalmente isso se reflete no tempo de vida dos pacientes. Eles curam muito mais com essa estratégia. Então, hoje o nosso plano de tratamento, quando tratamos um paciente que tem doença que já invade o músculo e preparação para a cirurgia, ele não envolve só a quimioterapia, a imunoterapia entra junto. E isso vem de encontro àquilo que a gente falava antes, que os tumores de bexiga eles são muito imunológicos. Então, quando a gente faz uma imunoterapia e estimula o sistema imunológico, ele reconhece essas células danificadas, essas células ruins, doentes, e ele trabalha junto com a quimioterapia para destruir elas de forma muito eficaz. Ótimo. E aí, bom, fez a cirurgia, obviamente que é uma outra discussão em relação às cirurgias e a questão urológica, porque a bexiga é um órgão que a gente não tem dois, que nem o rim, né? Então, você tirou ali, você vai ter alguma sequela para o resto da vida por conta disso, mas aí tem diferentes procedimentos, não vou entrar muito aqui no detalhe da cirurgia, né? No ponto de vista oncológico, fez a quimio-imunoterapia, cirurgia e pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico, hoje é recomendado que a gente faça mais 1 ano de imunoterapia após a cirurgia e depois fique em acompanhamento com exames
periodicamente para fazer a vigilância desse tumor, para a gente ter certeza que esse tumor está curado, que não voltou mais, por um período de 5 anos. Ótimo. E a imunoterapia é feita isolada aí. A quimioterapia é antes da Aí, nesse cirurgia, a caso, não imuno faz faz mais antes e aqui. depois. É, Tá. exato. Aí faz só aí. E a imunoterapia, em termos de efeitos colaterais? A imunoterapia, ela é um tratamento muito mais elegante do que a quimioterapia, doutor João. Porque a quimioterapia, o que é? Um remédio que vai atuar no DNA das células e todas as células que estão se multiplicando muito, ele vai inibir essa multiplicação. E é por isso que a gente tem os efeitos colaterais, né? A gente tem baixas de contagens sanguíneas, porque os elementos sanguíneos, a nossa medula óssea, a nossa fábrica do sangue, ela está sempre se multiplicando para renovar os cabelos, a pele. Então, são células de alta multiplicação, todas elas são afetadas com a quimioterapia, que a gente inibe o crescimento das células, tanto as ruins, as doentes, como as boas. E aí, por isso, a gente tem esses efeitos colaterais clássicos de quimioterapia. E a imunoterapia, ela trabalha de uma forma diferente. Ela vem para mostrar as células doentes para o sistema de defesa. Então, normalmente, as células tumorais, elas têm mecanismos de passarem desapercebidas do sistema imunológico, elas se disfarçam para o sistema imunológico. E com a imunoterapia, ela faz com que essas células fiquem expostas ao sistema imunológico. E aí o sistema imunológico reconhece que tem algo errado, que essa célula está doente, e a nossa própria célula de defesa destrói essa célula que não está sadia. O que pode acontecer em termos de efeito colateral com a imunoterapia? O nosso sistema de defesa fica tão exacerbado, fica tão estimulado com essa medicação, que ele pode querer atacar algum tecido que está saudável, né? Então, às vezes, a gente costuma ter os efeitos adversos que a gente chama imunorrelacionados ou imunomediados. Como uma doença autoimune. Como uma doença autoimune. Então, porque o sistema imunológico ficou super ativado, né? Ele vai reconhecer o tumor, ele vai destruir as células do tumor, mas por vezes ele fica tão esperto que ele quer destruir células normais. Mas o médico oncologista, já bastante experiente com esse tipo de tratamento, ele consegue precocemente reconhecer essas alterações, ensinar o seu paciente a perceber essas alterações, e caso elas sejam muito significativas, a gente consegue travar esse processo com segurança, doutor João. Ótimo. Bom, então só recordando, a câncer músculo invasivo, imunoterapia, quimioterapia, seguida a cirurgia e, por fim, a imunoterapia, que é mantida por mais um ano, e uma vigilância, investigação por exames por mais 5 anos. Né? Exato. Dentro disso, qual que é o prognóstico desses pacientes com câncer músculo invasivo? Como é que está isso? Porque com a imunoterapia, muitas vezes a gente acaba vendo informações de antes desses tratamentos mais modernos, né? Então, a gente tem uma boa oportunidade de cura para esses pacientes, doutor João. Então, a gente tem aí uma oportunidade de cura real e, claro, aí depende de cada caso, né? Então, pacientes que já têm linfonodos comprometidos, pacientes com doença maior, um grau mais alto, eles, com certeza, serão os pacientes que têm maior risco de essa doença voltar, mas a gente tem uma boa probabilidade de cura desses pacientes, sim. Ótimo. E, por fim, aqueles cânceres que já têm metástases no momento do diagnóstico. O tratamento segue esta mesma linha ou alguma coisa diferente? Nossa, o tratamento é bem diferente, doutor João. Então, cada situação é uma situação, né? Oncologia, felizmente, é uma área que evolui muito, né? Porque as pessoas precisam. É uma doença extremamente prevalente e nós estamos conseguindo transformar a realidade dessa doença. Eu fico muito feliz de dizer isso. São 20 anos de oncologia. Quando eu comecei, as possibilidades para os pacientes eram muito mais restritas, e hoje eu sou muito feliz de trabalhar e entregar oportunidades muito boas para os pacientes. E uma delas aconteceu
para os pacientes de câncer de bexiga, que às vezes já se apresentam com metástase ou a doença volta em forma de metástase para outros órgãos. E nessas situações a gente hoje tem tratamentos que são realmente muito efetivos e avançados. Então, o que a gente tem de melhor hoje no tratamento para o câncer de bexiga, já quando ele tem metástases? A gente sempre utilizou quimioterapia, essa é uma doença extremamente sensível à quimioterapia, mas existe uma forma muito inteligente de entregar a quimioterapia, que é através do anticorpo droga conjugado, que é um negócio fantástico. Então, existem diferentes quimioterapias disponíveis para a gente fazer. E a gente hoje tem quimioterapias que são extremamente potentes, mas que a gente não pode entregar na veia do paciente direto, porque o paciente ia ter aqueles efeitos que a gente falou para as células saudáveis, e aí isso ia causar muito efeito colateral, o paciente não iria resistir. Mas a gente pode usar essas químicas muito potentes conectadas com um entregador. Então, lá no laboratório, eles criaram essa químio muito potente conectada a um entregador. Eu costumo dizer que isso é um cavalo de Troia, porque o paciente recebe na veia a medicação, é uma químio super potente, só que ela está conectada com um entregador. Então, a corrente sanguínea não vê que ela é uma químio super potente. E esse entregador, ele vai diretamente reconhecer o receptor do tumor urotelial, que é a nectina 4. Então, ele se liga na nectina 4 e entrega a químio superpotente somente dentro das células do tumor. E isso é utilizado em combinação com a imunoterapia. Então, você pensa, esse resultado é um resultado exponencial, muito superior ao de uma quimioterapia isolada, né? Então, realmente é muito interessante porque é muito eficaz, muito menos tóxico para o paciente se sente muito bem durante o tratamento, a doença responde muito bem e muito rapidamente. E por um período prolongado de tempo, essa doença fica controlada. Porque, doutor João, quando nós falamos, né, de quimioterapia e tratamentos para doença já mais avançada, é importante a gente lembrar quando o paciente já tem metástases, que talvez a gente não consiga atingir uma cura. Mas são situações, são doenças onde a gente pode atingir um status de doença crônica. E isso tem sido cada vez mais importante hoje na oncologia, que a gente possa fazer com que os pacientes possam controlar o máximo de tempo a doença, viver com a doença, conviver com essa doença com o máximo possível de qualidade de vida. Então, essa é uma droga que vem para modificar tudo que a gente sabia de câncer de bexiga. Ela é extremamente eficaz, né? Infortumab vedotin é o nome da medicação, e ela tem muito menos efeito colateral e controla essa doença espetacularmente bem. Então, mudou tudo no câncer de bexiga, na nossa visão, e eu tenho bastante experiência com essa medicação, e realmente isso é o que melhor hoje que existe no mundo de tecnologia para a gente entregar para os pacientes com câncer de bexiga. Os resultados são realmente muito bons. Ótimo. Acho que é uma coisa mais nova que talvez a gente ainda não veja tanta informação sobre isso e às vezes as pessoas acabam se assustando com informações, com estatísticas, né, especialmente, que talvez ainda não englobe esse tipo de paciente de tratamento, né? Agora, pensando nesses pacientes já com câncer metastático, você disse que essa doença ela pode ficar controlada, né? Então, ela não necessariamente chegou num estágio de cura, mas aonde ela não está evoluindo e aquela pessoa está tendo uma vida com uma boa qualidade de vida, apesar da doença, né? Esse paciente ele precisa de tratamento para o resto da vida. Esse tipo de tratamento é mantido indefinidamente. Ele chega, em alguns casos, a de fato fazer a doença não ser mais identificada. Como é que é isso? Olha, doutor João, vou te dizer que depende de paciente para paciente. É bem individual.
Em geral, os pacientes vão ter que tratar para sempre, seja com essa medicação ou com outra. Então, em geral, é uma doença que requer um tratamento contínuo. Mas eu já tive alguns pacientes que tiveram uma boa resposta e que a doença desapareceu e faz anos que nós seguimos o acompanhamento, persistimos olhando esses pacientes e a doença está parada e às vezes até sem remédio. Então, depende muito de paciente para paciente. Assim como às vezes a gente tem também uma doença mais agressiva, que responde menos às medicações. Então, sempre a gente tenta fazer tudo que é possível, porque de fato existe uma curva média entre os pacientes, né? Existe aquela média dos pacientes que vai responder o tratamento, alguns vão responder um pouco menos, alguns vão nos surpreender de formas impressionantes. E a gente nunca sabe quem é quem, né? Então, sempre tento agir de uma forma muito científica, colocando, né, que essa é a melhor oportunidade, que a gente tem uma previsão de um tratamento contínuo, mas a gente também sabe que, às vezes, a gente pode se surpreender aí com resultados muito positivos e, como você falou, às vezes há pacientes que, porventura, poderão até ter momentos sem tratamento, mesmo com metástases. Ótimo. Acho que, no mínimo, é uma informação alentadora para quem, vamos dizer, até há pouco tempo atrás tinha um diagnóstico desse, sabia que era uma questão de quando que isso ia evoluir, mas a gente sabia que era uma doença que tinha uma evolução que era certamente ruim num prazo relativamente curto, né? Então, não é que a gente conseguiu eliminar esse problema, mas pelo menos trazer uma esperança de boa qualidade de vida, ou pelo menos de um prolongamento, não só de qualidade, mas de tempo de vida também. Ótimo. Verdade. Ótimo. Legal, cara. Acho que deu para abordar bem aí todas as fases e momentos aí da doença. Acho que é uma doença agressiva, é uma doença grave, mesmo nos casos iniciais, né? Porque muitas vezes a gente fala, pegou na fase inicial, isso não significa que não é grave, mas acho que teve muita evolução e acho que você conseguiu trazer bastante disso aí pra gente. Queria te agradecer de novo e contar com você aqui em outros momentos. Muito obrigada, doutor João. Fico muito feliz de trazer essas informações. Eu fico muito feliz de participar de toda essa evolução, de ter ajudado tantos pacientes nesses anos de experiência como oncologista. Nossa missão como médico é servir, ajudar, e eu fico sempre muito feliz de ter conseguido participar disso tudo, e a gente está sempre prestando atenção em tudo que está acontecendo e buscando sempre melhorar para entregar o melhor para os nossos pacientes. Muito bom. Obrigado mais uma vez, Carolina. Obrigada, doutor João.